Em um de seus programas, o Senhor comentou que encontra mais bondade em muitos ateus, honestidade em muito mais ateus, do que em muitas carolas de igreja. Qual é o sentido da honestidade nesta frase? Paz do Senhor Jesus para o Senhor. Querido, honestidade mesmo. O ateu, ele diz que não acredita e pronto. Ele não acredita, mas ele diz que não acredita em Deus. Mas ele busca ter uma atitude saudável no mundo. Isso é honesto. Eu não entro no mérito dele acreditar ou não, ele tem o direito, né? A liberdade religiosa, ela nos permite, ela nos dá a responsabilidade de você estar diante dos que creem e dos que não creem com respeito. Eu respeito. Só que em muitos ateus, a gente encontra uma honestidade cristã muito maior do que naquele que diz que crê. É nesse sentido que eu digo. Que o que faz a diferença no mundo não é o que a gente fala, não, mas é a nossa vida, é o jeito que a gente faz as coisas acontecerem. E às vezes a religião, ela é um esconderijo para as nossas mazelas, né? Às vezes em nome de Deus eu me escondo, eu não me trabalho, eu não me cuido, eu não melhoro a minha personalidade, porque eu estou ali defendido num processo religioso que me esconde, que não me expõe, e isso é falta de honestidade. Eu me recordo que uma vez, minha gente, eu tinha um amigo que estava muito próximo de mim, e a gente era muito carismático naquela época, aquela história dos grupos de oração, e a gente tinha uma vida muito ativa dentro dos grupos de oração, e eu comecei a perceber que a religião estava fazendo mal àquele meu amigo. Porque tudo que a gente ia falar para ele, que a gente queria corrigi-lo de alguma coisa que a gente percebia que não estava legal nele, sabe o que ele dizia? Ah, mas é Deus que está me mandando agir assim. Então veja bem, a pessoa coloca Deus na frente e se protege, que aí ninguém pode falar nada para ela. Só que aí você percebe que a ação que ela está tendo não condiz com aquilo que Deus é. Aí então é incoerência, é desonestidade. Muitas vezes eu, para não mudar de vida, eu me protejo atrás de Deus. Eu coloco, olha, é Deus que está me pedindo para fazer isso. Às vezes em nome de Deus a gente massacra o outro, a gente abusa do outro, a gente explora o outro. Olha que absurdo, né? A gente está aí nessa luta contra a pedofilia. A pedofilia, você sabe muito bem, que ela acontece, muitas vezes a gente achava que era só padre que era pedófilo. Não, ela acontece em todas as áreas da sociedade. E nós estamos assumindo cada vez mais. Meu amigo Casé, lá de Divinópolis, promotor, já falei dele aqui, faz um trabalho lindo sobre isso, contra a pedofilia, buscando desenvolver pelo país essa mentalidade mesmo, fazer crescer essa consciência. O que é a pedofilia? É o uso de uma autoridade afetiva para fazer mal ao outro. A criança confia no adulto. Da mesma maneira como um padre, eu como padre, por exemplo, você já imaginou que absurdo eu usar da minha autoridade religiosa para eu conseguir alguma coisa sexualmente do outro? Isso é nojento. Por quê? Se o padre quer errar, que ele erre pela força dele, mas não use da autoridade de padre que ele tem, que isso é desonesto demais. No momento que a pessoa me procura frágil, precisando de mim como padre, me conta ali as fragilidades dela, e eu vou usar daquelas fragilidades para usar, abusar, não. É disso que nós estamos falando. A desonestidade está justamente quando eu exerço da minha religião para fazer mal ao outro. Você imaginou um padre abusar sexualmente de uma criança? A criança confia nele. A família confia nele. E de repente ele abusa sexualmente daquela criança, traumatiza para o resto da vida. Minha gente, toda vez que nós utilizamos da autoridade que nós temos para fazer mal a alguém, aí nós estamos em pecado mesmo, e é desonestidade sim, meu amigo. Eu fico observando o exercício do poder no mundo. O poder político, por exemplo. O poder do trabalho, por exemplo. Quando você tem um chefe. Quantas pessoas ficam arrogantes no momento que elas assumem um cargo, um posto? Porque elas acham de maneira idiota, imbecil, que ter autoridade é desfazer do outro, é mandar no outro, é fazer o outro fazer a sua vontade. Não, pelo amor de Deus.
Jesus já dizia de maneira bonita que o poder, a autoridade só tem sentido se for para colocar-se a serviço. Eu como padre, eu tenho uma autoridade como padre, mas isso não significa que eu mando no meu povo, não. Não significa que eu sou mais do que os meus fiéis, não, pelo amor de Deus. Isso é muita imbecilidade pensar. Ah, tem que respeitar o padre porque ele é mais do que nós, não. Eu não sou mais do que você. Eu exerço uma função diferente da sua. Só que tem um detalhe, a minha função é específica dentro deste contexto de igreja. E quanto maior é a minha autoridade religiosa, maior tem que ser a minha capacidade de servir. O grande problema é que a gente associou autoridade e pompa, não é? Quanto mais autoridade a pessoa tem, mais inacessível ela é. Mais pompa em torno dela tem. Aí a gente esquece que a autoridade é serviço. Mas não é para ser assim. A autoridade constituída, ela exerce um poder afetivo sobre as pessoas. E a nossa honestidade tem que estar aqui. Eu preciso exercer bem o meu papel. Onde é que eu identifico, por exemplo, falta de honestidade em cristãos? Eu já dei esse exemplo aqui. Quando você tem, por exemplo, um encontro, e você tem lá as pessoas com seus coletes, diferenciando no meio do povo, significa que ela está trabalhando, que ela está a serviço. Mas quantas vezes aquele coletinho que diferencia, coloca aquela pessoa como arrogante? Ela deixa entrar quem ela quer? Ela é mal educada com quem ela quer? Pelo amor de Deus. Quantos encontros eu participei como pregador e eu via nos bastidores o pessoal dos coletinhos humilhando quem não tinha. Eu pergunto, isso é cristianismo? Humilhar o que é diferente de mim? Eu usar do meu trabalho para humilhar alguém? Eu usar da autoridade que eu tenho para querer ser mais do que alguém? Não, isso é desonesto. Toda vez que nós fazemos do nosso posto um mecanismo de tortura afetiva, espiritual para o outro, Deus que me livre disso.